Fala, maninhos e maninhas, tudo bom com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui no canal no YouTube. Então, se você tá chegando aí para assistir essa aula, já deixa o dedinho aí no like, senta o dedo no like, se inscreve se não for inscrito e vamos para mais uma aula aí completinha de como fazer um flyer Dia das Mães no Photoshop. Bom, e como você vai fazer para baixar o nosso PSD Free? Bem simples, você vai clicar no link da descrição e você vai ser direcionado à nossa página aqui, tá? O pack Dia das Mães. Aqui você vai conhecer o nosso pacote, o nosso pack especial Dia das Mães com 50 artes editáveis no Photoshop. Você vai ter aqui a noção do que está acontecendo, do que você tem, né? O que você vai receber se você adquirir o nosso pack de Dia das Mães, tá? E aqui embaixo, ó, você vai ter o PSD Free. Então basta você clicar aqui e baixar. Ah, Felipe, mas eu quero garantir aí o pack também, porque vai me agilizar no dia a dia, vai evitar bloqueio criativo. Bom, então eu tenho uma novidade para você. Como esse pack está sendo lançado hoje, você vai ter aí uma oferta especial de lançamento, tá? O valor desse pack com 50 artes mais bônus é de R$ 69,90. Mas se você adquirir hoje, você vai pagar apenas R$ 29,90. Então é bem simples, do mesmo jeito que você entrou aqui para baixar o PSD Free, você pode vir aqui, clicar e adquirir o desconto de lançamento. E agora é com você. Aqui a gente já disponibilizou o PSD e vamos para nossa aula. Bom, separei alguns elementos aqui já, né, para nós trabalharmos. Então vou jogar ele todo para o nosso Photoshop. Lembrando, tá, galera, que a gente sempre utiliza aqui a seguinte configuração, né? Eu gosto de utilizar da seguinte forma: largura 1080, altura 1350 e uma resolução de 200 pixels polegada, beleza? Então essa altura e essa largura aqui é para ficar um pouquinho maior na hora da postagem do Instagram, tá? Então ele não fica quadrado, ele fica mais um pouquinho alto, né? Fica um quadrado mais alto, digamos assim, né? Então bora lá. Aqui a gente já tem o nosso plano de fundo, alguns elementos que você vai poder baixar aí tranquilamente, gratuito para vocês, o link está na descrição. Então vou mostrar aqui para vocês. A gente vai dar um Ctrl T, redimensionamos, né, ela preenchendo todo o nosso fundo ali, ó. E agora a gente vai pegar, vamos utilizar um mapa de degradê, tá? Como que é esse mapa de degradê? Você vai clicar na bolinha pela metade, vai vir aqui, ó, mapa de degradê, clicou. Agora você tem duas cores, certo? Ó, vai criar aqui o mapa de gradiente, né? O mapa de degradê. E você vai escolher os tons escuros, você vai escolher uma cor, e os tons claros você vai escolher outra cor. Esse é o jeito mais simples de você fazer um fundo legal. Então, por exemplo, eu quero trabalhar aqui com um fundo no tom rosa, meio roxo aqui. Então vou selecionar o tom mais escuro, né? Todas as cores escuras da sua foto vai ficar nesse tom rosa mais forte aqui, né? Vou dar quase um roxo aqui. E aí o tom mais claro, se você quiser branco, você pode deixar, se não, você pode alterar, ó. Todas as cores que você for colocando, ele vai alterando aqui, ó. Nesse caso, a gente vai deixar um rosa mais ou menos assim, que eu acho que vai ficar bem bonito. Beleza, maravilha. Próximo passo agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um desfoque nessa imagem de fundo. Para quê? Para a gente não ter tanta informação no fundo, ter só um elemento, um fundo bem simples para facilitar aí a nossa composição. Então eu vou vir aqui, ó, filtro, desfoque gaussiano, e a gente vai espalhar, né? Dar uma espalhada aí para não ter tanta visibilidade lá no fundo. Vou dar um OK, perfeito. Então a gente já tem esse resultado aqui no nosso fundo. Agora a gente vai colocar uma textura, que é sempre legal a gente trabalhar no fundo uma texturazinha bem de leve. Para você criar sua própria textura de ruído, você vai vir aqui, ó, clica no botão direito, ou clica no botão aqui, ó, na bolinha pela metade, vai vir em cor sólida, e cor sólida você vai colocar, ó, um cinza. Colocou o cinza, vai dar um OK, perfeito. Vai vir agora em filtros, ruído e adicionar ruído. Vai rasterizar aqui, ó, e aqui você já vai criar a sua textura de ruído, tá? Se você quiser ela bem forte, você coloca ela com mais intensidade, menos forte, menos intensidade. No caso aqui eu quero menos intensidade, então eu vou deixar aqui bem baixo. Vou dar um OK. E agora a gente vai mudar o modo de mesclagem. Vamos colocar aqui, ó, luz indireta. Tá vendo aqui como que já ficou? Ó, antes lisa, depois já tem um ruído aí bem legal pra gente trabalhar. Certo? Vou tirar um pouquinho do preenchimento para ela não ficar tão forte. E a gente já tem esse resultado de fundo.
Maravilha, perfeito. Agora, o que a gente vai fazer? O que eu gosto de fazer sempre? Cria uma nova camada, Ctrl Shift N. Vamos dar um OK. Ou senão você pode clicar aqui, ó, do lado da lixeirinha aqui, ó. Pum, clicou, você já cria uma nova camada, também dá certo. A gente vai vir aqui, ó, com o nosso conta-gota, a gente vai selecionar, ó, só clicar aqui, ó, conta-gota, vai selecionar o tom mais escuro do nosso fundo. Então, ó, cliquei aqui no tom mais escuro. Ou aqui está mais escuro. Vou apertar a tecla B para a gente ir no pincel, certo? No pincel a gente vai deixar um tamanho bem grande, ó, e uma dureza de 0. E a gente vai passar, ó, em volta, principalmente na parte de baixo. Para quê? Para a gente ter um pouquinho de contraste no fundo. Ah, Felipe, mas vai sumir. Relaxa, não vai sumir nada não, que a gente vai tirar um pouquinho desse preenchimento, ó. Então a gente vai tirando um pouquinho do preenchimento, só deixamos essa parte de baixo um pouquinho mais escura para facilitar na hora da gente colocar as informações, colocar a nossa frase ali. Então eu vou vir agora em filtro, desfoque e um pouquinho de desfoque gaussiano. Perfeito. Vou dar um OK. Maravilha, maravilha. Agora a gente tem aqui o nosso objeto, né? Nosso primeiro elemento que a gente precisa recortar ele, certo? O que a gente vai fazer? Para recortar ele, a gente pode ver se o Photoshop pode ajudar a gente. Como que a gente faz isso? Ó, tira do objeto inteligente, vem em ajuda, ajuda do Photoshop. E aqui, ó, em ajuda do Photoshop tem remover plano de fundo. Se não estiver aparecendo aqui para você, bem simples, vem em ações rápidas e aqui, ó, remover plano de fundo. Vamos ver se o Photoshop vai dar conta. Se não, não tem problema. Beleza, ó, ele recortou bem até umas partes e ficou faltando outras partes ali. Não vai ter problema porque a gente vai solucionar isso agora. Ó, vamos selecionar essa parte que ficou faltando. Selecionei, vou clicar aqui na máscara de camada. Com um tom claro, né? A gente vai tirar aí aonde ficou com essa imperfeição. Aqui também, ó. Então, o mesmo esquema. Pronto. O que mais que a gente tem aqui de probleminha? Dessa lateral aqui, a gente tem alguns probleminhas aqui para ser solucionado, para ser resolvido. Mas coisa besta, ó. Por exemplo, aqui, ó, a gente pode fazer um recorte um pouquinho melhor. Seleção. Vou vir agora com a cor preta, né, que eu quero sumir, né, tirar ele. Então a gente coloca a cor preta, cor branca para aparecer. Então, ó, aqui também, ó, a gente pode tirar essa partezinha. Estou fazendo com o mouse mesmo, apesar de eu utilizar a mesa digitalizadora, mas estou fazendo aqui com o mouse mesmo, ó. Aqui a gente tem essa voltinha aqui, ó. Tá vendo que ficou meio errada ali, ó? Então a gente vai fazer aqui essa voltinha ficar certa novamente, ó. Seleção. Vamos vir com a cor branca, que eu quero que mostre, né, pra gente. Perfeito. Então a gente já tem mais ou menos esse resultado. Tá, Felipe, mas aí eu preciso... E o outro lado? Não vamos utilizar o outro lado, porque se a gente dá um Ctrl+C, Ctrl+V e inverter ele, a gente faz a própria coluna. Então vou dar um Ctrl+J aqui, ó, e esse aqui eu vou deixar desabilitado. O que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl+J novamente, Ctrl+T e vou virar na horizontal e juntar uma na outra. Perfeito? Agora a gente já tem o resultado legal. O que a gente pode fazer agora? A gente vai utilizar, para apagar esses branquinhos aqui que ficou em volta, a gente pode utilizar a ferramenta borracha mágica, que pode muito bem ser apagado, ó. A gente pode apagar. E se você achar que está muito difícil de apagar com a borracha mágica, eu vou te mostrar aqui como que você vai fazer para apagar de um jeito mais simples, tá? Vou apagar esses aqui que está mais fácil, ó. Apagou ali, apagou aqui, apagou aqui. Rapidão, ó. Opa, aqui não. Tá vendo que ainda ficou uns pontinhos brancos aqui, ó, para apagar? O que você vai fazer, ó? Você vai clicar com o botão direito do seu mouse. Vai vir aqui, ó, ferramenta borracha plano de fundo. Na ferramenta borracha plano de fundo, você vai selecionar o terceiro ícone aqui. Vai colocar o limite não adjacente, tá? E aqui a tolerância você vai controlar ela. Agora, o próximo passo é você pegar e selecionar a cor que você quer apagar. Então é o branco, vou dar um OK. E agora eu vou inverter essas cores, vou deixar o branco como a segunda cor, ó. Inverti aqui na setinha. Beleza, agora tudo que for branco dessa nossa imagem e eu passar a borracha, ele vai apagar, ó. Tá vendo? Se você vê que está apagando muito o branco, você pode ir diminuindo a tolerância ali, ó. Diminuir a tolerância, ó. Vou vir apagar aqui, ó. Somente o branco, ó. Tá vendo que a parte verde não apaga.
somente a parte branca, ó. Tá vendo que passou um pouquinho, ó? Tá passando um pouquinho ali. O que eu vou fazer, ó? Vou selecionar aqui, ó, com a ferramenta letreiro retangular, pra gente não passar pra coluna. E, ó, vou apagando tudo, ó. Certo? Apaguei. Beleza, já não ficou nenhuma parte branca incomodando. E vamos fazer isso do outro lado também, ó. Aqui em cima a gente já apagou. Vamos fazer aqui na parte de baixo, ó, pra gente não pegar o nosso retângulo. Ó, apaguei. E só vai faltar essa partezinha aqui. Perfeito, então a gente já apagou tudo de um lado. Ah, Felipe, se você quiser facilitar, apaga primeiro, depois você vai fazer aquele esquema, ó. Dá um Ctrl J, deleta aqui, ó. Opa, deixa eu deletar aqui. Dou um Ctrl J, Ctrl T, vira na horizontal. E aí fica mais fácil aí de você trabalhar, ó. Perfeito, então a gente já tem o nosso elemento aí recortado. Isso aqui eu vou deixar ele mais ou menos nessa posição. E a gente vai trazer o nosso outro elemento, que é um coração ali para a gente fazer a nossa camada. Esse coração, a gente tem uma sombra aqui que a gente precisa apagar. Para apagar essa sombra, mesmo esquema, ó. Vou vir aqui com a nossa ferramenta, pode ser a caneta, ou até a ferramenta laço poligonal, porque é um efeitozinho que tá fácil de recortar, ó. Recortei, pronto, a gente não vai ter aquela sombra ali incomodando, não é mais. Vou dar um Ctrl T e a gente vai posicionar ela na parte de cima. Pronto, dessa forma. Agora, eu vou trazer a nossa foto principal, que é a foto da mãe ali, né? Uma mãe com a filha abraçada. Vou dar um Ctrl T nela e a gente vai utilizar o mesmo esquema. Vamos vir aqui em ajuda do Photoshop. E na ajuda do Photoshop, remover plano de fundo. O Photoshop mesmo vai remover o plano de fundo. Se ficar legal, a gente mete bala, senão a gente dá aquela alterada. Ó, o recorte ficou bem feito. Pra mim tá suficiente, tá legal pra caramba. Vou dar um Ctrl T aqui, ó, diminuir ela um pouco. Trazer ela um pouquinho mais pra cima aqui. E esses dois um pouquinho mais pra cima e diminuir um pouco. Assim, dessa forma mesmo. Posicionei aqui no centro. Perfeito. Agora a gente vai utilizar uma técnica muito utilizada, né, muito usada na área do design, que é a repetição. Então, se a gente já tem elementos legais que a gente já está trabalhando, a gente pode repetir ele e utilizar de outra forma, com desfoque em outro lugar. Então, ó, bem simples. Você vai vir aqui, ó, Ctrl J no coração, vou jogar para frente, ó, dar um Ctrl T e vou deixar ele grande, ó, aqui no rodapé, ó. Puxar um pouquinho mais para cima elas aqui, ó. Dá um Ctrl T, dá uma viradinha para a gente ganhar um pouquinho mais de espaço, elas ficarem mais centralizadas. E agora a gente vai vir aqui, filtro, desfoque gaussiano e dar uma espalhada legal para a gente não ter tanta informação neste elemento. Feito? Beleza, então a gente já tem aí a nossa composição pré-feita e agora a gente precisa deixar uma harmonia de cores, né? Fazer com que o fundo e a foto converse, digamos assim, né? Então vamos lá. Para isso a gente precisa fazer da seguinte forma. A gente precisa começar a trabalhar as imagens, né? Deixa eu puxar aqui, ó. Deixa eu só puxar aqui. Aí. Então a gente vai trabalhar primeiro a foto, né? Então a foto é bem simples. A gente vai vir aqui, ó, FX, sobreexposição de cor. Sobre a exposição de cor, temos o modo de mesclagem, que ele está normal. E aqui a gente tem a nossa cor. Então eu vou selecionar a nossa cor e vou selecionar a cor do fundo, um rosa. Vou dar um OK. O modo de mesclagem agora a gente vai colocar como luz indireta. Olha só, a foto já ficou com um aspecto parecido com o fundo. E é isso mesmo que eu quero. Só que eu não quero que fique tão forte assim. Então eu vou tirar um pouquinho da opacidade, porque eu quero que essa luz venha, mas não diretamente, não muito forte. É só para lembrar que tem um fundo ali e essa luz transmite na foto. Vou dar um OK. Perfeito. Se você quiser aprimorar um pouco mais, eu gosto de fazer da seguinte forma. Ó, clico no maisinho, vou na segunda sobreexposição de cor e eu coloco aqui, ó, uma matiz. Tá? Só que nessa matiz a gente utiliza bem pouco mesmo. Uma opacidade lá embaixo, que é só para fazer um leve efeito na foto, uma matiz com o mesmo tom do fundo. Vou dar um OK. Certo? Vou copiar esse estilo de camada e vou colar em todos os elementos. Por quê? Para todo mundo ter a mesma pegada. Ó.
Até no coração ali a gente vai fazer isso. E aqui, ó, colar estilo também no nosso elemento ali. Esse elemento branco, eu achei que ficou interessante, mas a gente precisa dar mais uma coloração nele. Então vou em FX novamente. Aqui, ó, eu vou aumentar um pouco essa... A matiz nem vai alterar, né? Vou aumentar um pouquinho aqui a luz indireta. Deixa eu ver aqui se a gente colocar o modo de mesclagem luz indireta novamente e aumentar. Ficou legal. Já interagiu melhor com o fundo, né? Ó. Gostei mais assim desse resultado. Gostei bem mais assim. Deixa eu só arrumar aqui, ó. Essa partezinha aqui tá me incomodando. Perfeito. Maravilha. Já gostei do resultado. Bom, como todo elemento a gente tem uma sombra, se você colocar um elemento aqui na frente, ela vai ter uma sombra atrás. Então eu sempre gosto de fazer uma sombra aqui, ó, para dar essa impressão que o elemento está na frente da foto e assim sucessivamente. Eu vim aqui, ó, modo multiplicação, tá vendo que já parece que tem uma sombra ali, uma sombra bem fraca. Vou dar um Ctrl U nela aqui para tirar essa saturação, não deixar tão forte. E aqui eu vou colar também o estilo de camada. Perfeito. Isso aqui nem vai precisar, ficou melhor assim. Deixa eu ver aqui. Ficou melhor assim, gostei mais assim. Maravilha. Então a gente já tem aí a nossa composição. Agora o que eu vou fazer? Ctrl Shift N, criar uma nova camada. Vou fazer novamente aquele esquema, fazer mais uma sombra aqui, ó, embaixo. Por quê? Porque com essa sombra a gente vai trabalhar aí, ter mais facilidade para escrever a nossa frase, né? Ó, com o pincel mesmo. Vou vir aqui dar um desfoque gaussiano. Vou dar um Ctrl 1 nela e vou tirar um pouco dessa saturação, deixar ela um pouquinho mais escura mesmo. Se você achar que ficou muito escuro, não tem problema, tira o preenchimento, ó, e vai controlando pelo preenchimento, tá? Bem simples, bem fácil. Eu só não estou gostando desse tom aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Isso aí a gente pode alterando, tá, galera? Não tem problema. Ah, Felipe, não gostei muito do tom. Vem aqui, ó, cor sólida. Vamos colocar aqui tudo matiz, ó. Gostei mais assim. Criei uma cor sólida, criei matiz e assim ficou todo mundo falando a mesma língua, né? Ficou bem mais bonito assim. Achei que ficou bem mais interessante, ó. Ó, acho que eu vou tirar um pouquinho desse preenchimento aqui, ó. Aí, perfeito. Agora, a gente vai vir aqui na nossa foto, vai vir em filtro, filtro do Camera Raw. E no filtro do Camera Raw a gente vai dar uma melhorada nessa foto nossa. Vou dar um zoom aqui, ó. Então a gente vai colocar um pouco de nitidez nela. A gente vai vir aqui, ó, uma textura. Aumentar essa textura e um pouquinho de claridade, mas pouca coisa mesmo, para não ficar muito chapado, ficar muito focado assim, ó. Se aumentar essa claridade, olha o jeito que ela fica. Não é isso que eu quero. Eu quero ela mais lisa mesmo. Só com os detalhes mais pesados assim, digamos assim. Olha só como que já ficou bonita. Perfeito. Agora a gente vai escrever utilizando a nossa fonte. Então, ó, vou vir aqui, ó. Dia. Ctrl T. Eu vou colocar aqui mães, para a gente ter mais espaço para trabalhar. Então eu sempre gosto de ir escrevendo palavra por palavra, que aí a gente encaixa melhor. Então, ó, dia das, faltou o das aqui, então a gente vai colocar das. Ctrl T e a gente vai encaixar onde tem um espaço. Por exemplo, aqui na lateral tem esse espaço. Então, esse das ele vai encaixar perfeitamente aqui, ó. Tá vendo como ficou legal? Então, pronto. Aqui a gente já tem o Dia das Mães. Deixar ele mais ou menos aqui. Centralizado, ó. Centralizar ele. Para você saber se está tudo centralizado, bem simples. Vai apertar Ctrl R, vai aparecer a sua régua, vai segurar a tecla Ctrl e vai puxar uma linha até o meio do flyer, que é 540 no caso. Tá vendo aqui, ó, que nossos elementos estão um pouquinho para a esquerda, então a gente tem que puxar ele todo para a direita para ficar, né, centralizado, porque não tem coisa pior que uma arte que não está centralizada. Chega a doer no coração. Então, ó, deixar tudo centralizado, a foto está centralizada, está todo mundo centralizado, vamos ver. Ó, todo mundo centralizado.
Perfeito. Agora o que eu vou fazer? A gente vai utilizar um glifo nessas fontes. Porque como essa é uma fonte premium, digamos assim, você tem ela completa. Então ela vai ter um glifo legal. Então, ó, basta você clicar nesse Azinho aqui, ó. Tá vendo? Ó, fica glifo. Se não estiver aparecendo para você, bem simples, vai vir aqui em janela. E aqui, ó, você tem glifos. E você já vai ter essa experiência aqui, vai ter abrir essa caixa para você personalizar a sua fonte. Então selecionei aqui o M, né? Ó, fonte inteira. E aqui a gente vai ver que fonte, que M que ele tem aqui secundário, digamos, personalizado. Ó. Então a gente tem esse M que é bonito. Temos um M aqui minúsculo também que tá bem legal. E aí você vai ver qual que você gostou mais, né? Nesse caso aqui, eu acho que eu vou utilizar, eu quero um M maiúsculo. Acho que o M maiúsculo vai ficar melhor. Vou dar um Ctrl T aqui, ó. Vou só redimensionar bem de leve para ele não pegar na lateral ali, ó. Tem o D, se você quiser fazer também no D, ó. Não tem problema, ó. Então a gente vai posicionar aqui, ó, Dia das Mães. E agora o das aqui eu não vou utilizar nada. O que eu vou querer fazer agora? Eu vou pegar e só alterar a cor. Então, vou colocar aqui, ó, selecionar. E vou selecionar a mesma cor, que é um branco, mas não um branco 100%, tá vendo? Ó? Branco 100%. O que eu faço? Eu utilizo aí o conta-gota e as próprias cores do nosso flyer, que isso facilita na harmonização. Então, vou dar um OK. Vou até copiar o código aqui, ó. Ctrl C. E vou colar no Dia das Mães. Beleza. O das eu posso quebrar, né? Para não ficar tudo muito branco, a gente pode dar uma quebra, selecionar outra cor, ó, do nosso flyer. Pode até ser o escuro, que fica legal também. Ó. Aqui não aparece, então aqui aparece. Gostei mais dessa. Então, ó, Dia das Mães. Já ficou bem legal. Agora, a gente vai pegar mais um elemento, mais algum coração. A gente pode utilizar aqui, ó, Ctrl J, fazer mais um elemento aqui. Tá vendo como a gente repete os mesmos elementos da arte? E não tem problema, galera. Isso é muito importante porque você não fica perdido utilizando outros elementos, ó. Então a gente vai dar um Ctrl T, Ctrl J. Vou fazer mais um aqui ainda, que eu acho que vai ficar bem legal. Dessa forma. Olha só como ficou bonito. Perfeito. Para melhorar ainda, a gente vai selecionar agora o Dia das Mães. Vai vir aqui, ó, dar um Ctrl G para agrupar. Tá vendo? Agrupamos. Agora a gente vai vir aqui, ó, FX, opções de mesclagem. E aqui na camada atual, tá vendo? Ó, opções de mesclagem, a gente tem camada subjacente, que a gente pode mesclar com o fundo, ó. Deixar ele um pouquinho para aparecer a textura do nosso elemento, ó. Tá vendo que tem uma texturazinha? Então, se eu apertar a tecla Ctrl aqui, ó, a tecla Alt, perdão, tecla Alt, a gente separa essa camada subjacente. Se eu não apertar a tecla Alt, olha o que vai acontecer, ó. Ele vai corroendo tudo e não fica suave. Para você deixar suave, bem simples, segura a tecla Alt e, ó, vai arrastando, vai arrastando. Tá vendo como que a textura agora já tá aparecendo, ó? Ó, quanto mais eu for, mais vai aparecer. Nesse caso eu quero que ela apareça, mas não tanto. Então eu vou deixar mais ou menos posicionado aqui. Vou dar um OK. E agora eu vou puxar os três aqui mais para cima. Então a gente tem aqui, ó, Dia das Mães, né? E aqui eu vou colocar a data. 14 de maio. De maio. 14 de maio. Vou deixar ela toda maiúscula para a gente ter uma visão um pouquinho melhor. Ó. A gente pode vir aqui, ó, ferramenta retângulo, e vou fazer um retângulo na nossa data. Dá um Ctrl T aqui, ó. Ah, Felipe, eu não quero que esse negócio fique um retângulo, quero esse retângulo vazado. Bem simples, ó. Vai tirar o preenchimento. O traçado você vai colocar na cor que você quer. Nesse caso aqui eu vou trabalhar com a mesma cor, né, com a mesma coloração. Vou deixar o pixel aqui de 1%, de 1, né, 1 pixel. Porque eu quero ela bem fininha mesmo. Vamos ver como ficou? Perfeito. Ó, então a gente já tem Dia das Mães,
14 de maio. Perfeito, tá legal, tá bonito. E agora a gente vai pegar e vamos escrever uma frase aqui. Eu já tenho essa frase aqui, ó, no nosso bloco de notas. E a gente vai colocar essa frase no centro aqui, ó. Então, então aqui, vou dar um Ctrl V. E a gente vai vir e diminuir, deixar ela menor. Se você não quiser deixar ela em letra maiúscula, só clicar aqui e desativar o maiúsculo. Tá? Então aqui a gente só vai organizar. Ó. Vou dar um espaço aqui, deixar elas nas linhas. Se tiver muito espaçado entre uma linha e outra, a gente diminui isso aqui. Aqui ficou legal. Vou dar um Ctrl T, ó, deixar ele no centro do flyer. E aqui eu vou utilizar a mesma coisa. Em vez de utilizar um branco, né, a gente vai vir aqui e selecionar a cor mais clara do flyer. Ctrl T novamente, eu acho que ficou muito pequeno. Acho que assim ficou legal. Até vou aumentar um pouquinho desse preenchimento, pouca coisa aqui, ó. Não, aumentei demais. Aqui ficou legal. E aí, pra gente estar chegando já no fim, o que eu posso melhorar ainda nessa arte? Eu posso pegar, ó, dar um Ctrl J novamente. Tá vendo como que a gente utiliza 3 elementos de várias formas? Ó? Posso puxar ele para cá, aumentar ele, só para fazer um elemento a mais. Ó. Vou vir aqui, ó, filtro, desfoque, desfoque gaussiano. Dar um Ctrl J, ó, levar lá para o outro lado. Achei que assim ficou legal, ficou bacana. Vou só puxar um pouquinho mais para baixo esses dois, ó. Acho que aqui fica interessante. E agora, para finalizar, a gente vai puxar somente uma sombrinha em volta. Eu sempre gosto de fazer sombra para não chamar tanta atenção desses elementos, ó. Então, ó, com o próprio pincel a gente vai fazendo esse... Vou colocar aqui multiplicação. Vou deixar ele um pouquinho mais escuro para ele não chamar tanta atenção, tá? Vou dar um desfoque aqui gaussiano. Perfeito, legal. Já gostei do resultado. Aí aqui embaixo você pode colocar o endereço, né, a localização. Então vamos colocar aqui, ó, coloque aqui seu endereço. E como a gente trabalhou com a cor mais clara, né, um branco quase, então eu gosto sempre de intercalar. Vou puxar ele para cá, ó. E mais um modo de repetição seria a ferramenta de retângulo. Vou tirar o preenchimento e vou utilizar a mesma cor. Alinhado, bonitinho. Olha só que legal. Top, né? Para finalizar, a gente vai agora em ajustes, né? Então a gente vai clicar na bolinha pela metade, pesquisa de cores, aplicar LUT e a gente vai vir colocar alguns ajustes. A gente tem já o próprio 3 Strip, que é do próprio Photoshop, que é bem legal, né? Que vai ficar bem interessante na sua arte, ó. Ó só como antes, depois, fica bonito. E temos outros também aqui, Premium, que dá pra gente utilizar. Vamos ver aqui. Eu vou utilizar o 3 Strip mesmo e tirar um pouquinho do preenchimento dele para ele não ficar tão forte. Maravilha! Agora vou vir aqui, ó, criar uma nova camada com um pincel na cor clara. A gente vai dando uns toques nessa imagem só para a gente ter uma luz aqui, ó. Divisão, filtro, desfoque, desfoque gaussiano. Vou espalhar essa luz. Eu não gostei muito desse tom rosa, tá? Então o que eu vou fazer, ó? Vou dar um Ctrl U. Vou puxar um tom rosa aqui que eu goste mais. Eu acho que vai ficar mais interessante. Deixa eu ver aqui. Acho que mais puxado para cá ficou melhor. Posso até tirar um pouco dessa saturação. Ficou legal. Gostei. E aí, pra gente finalizar, depois de tudo pronto, a gente vem
a gente pode até trabalhar um pouquinho com a curva, né? Então clica na bolinha pela metade, vem em curva, e aqui a gente pode dar uma trabalhadinha, deixar ele um pouquinho mais escuro, deixar ele um pouquinho mais vivo, né? Eu gosto de deixar ele um pouquinho mais escuro assim, bem pouco mesmo, só para ter uma diferença, ó, nesse jeito. Certo, galera? Bom, então essa foi a aula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Lembrando, link na descrição, basta clicar, você vai baixar o nosso projeto, todos os elementos e o PSD lá, tudo organizadinho, bonitinho para vocês. E se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se não for inscrito, se inscreve para fortalecer e tamo junto, tá? Muito obrigado, partiu, falou e fui!